Está feliz, diz amém. Amém. Pode aplaudir o Pai das misericórdias. Bendito seja Deus. A alegria sempre está com vocês, né? Meu irmão muito amado, Emanuel, a Juliana, os outros ali queridos demais, queridas. Que alegria poder servir ao Senhor ao lado de vocês. Hoje a gente está falando do bom pastor. Hoje nós estamos falando que a ovelha sou eu, é você. Ainda mais neste lugar, este santuário do Pai das misericórdias. Que providência, né, para nós? Ainda mais falar sobre o bom pastor, falar da nossa dependência, como nós falamos na outra pregação, nós meditamos juntos, o quanto a ovelha é dependente, o quanto eu sou dependente de Deus. Jesus podia nos comparar a tantos outros, né, animais que, de repente, ou precisam ou não precisam de um pastor, mas a ovelha é muito dependente. Não tem garras, não tem chifre para se defender como alguns outros animais. Não tem a mesma esperteza de alguns outros animais. Já o lobo, a gente se lembra, né? Como a gente conversou aqui. O lobo é esperto, ele sabe até mesmo o período que a ovelha sai do redil para poder passear, para poder comer, para poder pastar. E agora, nessa segunda pregação, eu gostaria de partilhar algo muito pessoal, a minha vida. Porque qual ovelha que não tem as suas feridas? Se eu perguntasse aqui, você nunca teve feridas na vida? Problemas com a família? Problemas de relacionamento? Quem teve feridas já? Olha aí. Então presta bem atenção. Se Jesus, a partir do que Jesus fez, ele contou uma parábola, e nós lemos agora há pouco, ele comparando o pastor e as ovelhas, como ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas. Como ele começou a comparar, então eu quero manter essa comparação, que é perfeita. Ainda que a gente não leia o Evangelho, né, de São João, capítulo 10, que a gente leu, nós vamos ler outro trecho, mas a comparação continua. Nós precisamos entender o que ele quer para a gente. E uma das coisas é que a ovelha se fere com facilidade. A ovelha se fere com facilidade. Nós nos ferimos com facilidade. Mas usando da comparação de Cristo, eu entendi que as feridas são marcas. A ovelha, alguns animais, são marcados pelo dono, né? Com ferro e fogo, né? Para mostrar pertença. Este animal é meu, não pode se confundir com outros de outros vizinhos, de outros lugares, de outros redis, né? De outra propriedade, de outra cocheira, vamos dizer assim. Esses animais são meus. Então, geralmente, se marca a ovelha, se marca o animal. E para nós, as nossas lutas, nosso dia a dia, nós percebemos que as feridas podem ser vistas de uma maneira diferente. Não como algo que, meu Deus, é uma ferida que eu trago e vai estragar a minha vida inteira. Mas nós podemos olhar por essa ótica. Nós temos experiência na vida. Deus permitiu que a gente fosse marcado. Essas feridas podem te ajudar a transpassar
não a pular obstáculos, mas passar por esses obstáculos. A ferida de uma mãe, por exemplo, pode muito bem ajudar os filhos, os seus em casa, a serem melhores. Porque não é verdade? Quando a gente lembra da ferida dos outros, meu Deus, o que a Juliana passou na vida, meu Deus, me edifica. O problema é dela. Mas me edifica. Agora, quando as feridas são nossas, nós repudiamos. Eu não estou falando que a gente gosta de sofrer, se chama masoquista, né? Nós não somos masoquistas, não gostamos de sofrer. Nós buscamos entender o sofrimento pela ótica da palavra de Deus, o que Cristo nos ensinou, o que Deus nos ensinou, por meio de seu Evangelho. Então veja bem, quando a ferida é dos outros, a gente acha um testemunho lindo. Vou falar das minhas feridas hoje, viu? Vou falar das minhas feridas, pontuando algumas do que eu já vivi e como eu as trago hoje. Eu trago essas feridas como marcas de uma vida renovada. Deus mexeu comigo, Deus tocou a minha história, permitiu que eu aprendesse, permitiu que eu me levantasse, permitiu que eu entendesse qual que é o propósito de eu viver, de eu peregrinar, de eu caminhar, e principalmente de eu estar aqui. O redil é aqui, como nós comentamos agora há pouco. A ovelha não pode se afastar. Ela pode se machucar de uma maneira diferente, que daí talvez não tenha mais volta. Mas as suas feridas podem ser curadas, amém? Mas elas não vão sumir. Elas vão ser cicatrizadas pelo tempo e pela misericórdia de Deus. Mas elas vão estar ali. Eu tenho uma marca aqui, estou vendo aqui na minha pele uma marca, do outro lado estou vendo outra marca. A gente está todo marcado. Você foi muito marcado na vida, mas nós temos sempre que olhar de um bom jeito. A minha primeira ferida que eu posso me lembrar na minha vida foi a mudança de casa. Eu morava na Baixada Santista, eu morei até 6 anos de idade, e sabe aquele sonho de criança? A casa, por mais que fosse de madeira, né? Uma casa de madeira é uma casa muito simples, mas tinha quintal na frente, tinha corredores, né, nas laterais, e um grande quintal no fundo. Meu pai sofreu para comprar aquilo, trabalhando em lavoura até de arroz, depois sendo tratorista na prefeitura lá de Registro, Baixada Santista, onde eu nasci. E uma família muito humilde, mas imagina, tudo para criança é perfeito. Aquela casa era perfeita, era a casa da minha infância. Até me emociono quando eu me lembro que eu brincava, eu inventava as fantasias, era ali que eu queria viver, era o meu sonho de felicidade, era ali. Mas assim como meu avô materno, o pai da minha mãe, teve tuberculose, a minha mãe também teve. A minha mãe passava meses longe da gente. Ela ia para o hospital em Araraquara, e quando ela voltava, já sem cortar o cabelo, voltava com um cabelão bem comprido nas costas, e eu via assim, eu estranhava a minha mãe. E de repente, o médico falou para ela: você tem que ir para São José dos Campos, no Vale do Paraíba.
E estou tentando segurar as lágrimas aqui, porque não é fácil a gente tocar nas feridas. É claro que eu não entendia o propósito de Deus naquele momento. E como que a gente ia deixar nossa única casa e viver em São José dos Campos de aluguel? O meu pai nem pôde vir com a gente para cá, porque o meu pai trabalhava na prefeitura durante anos. Ele não podia deixar o trabalho lá. Ele ficou distante da gente, visitava de 15 em 15 dias, tentava. Depois foi de mês em mês, até que ele se separou da minha mãe. Imagina uma família toda, a minha mãe com os 6 filhos e uma já chegando, né? Na barriga praticamente. Éramos 7 filhos, né? Da união dos meus pais. Meus pais nunca foram casados. E, de repente, a gente numa Kombi, 1975, e naquela Kombi só cabíamos nós, talvez, eu nem lembro a quantidade de colchão que a gente levou, talvez 2 colchões. E eu lembro que tinha um fogãozinho pequenininho, bem velhinho. E por muitas vezes eu vi minha mãe chorando, escondida. Minha mãe sempre feliz, onde ela chegava tinha festa, né? Minha mãe sempre para cima, mas eu pegava de vez em quando a minha mãe chorando por conta disso. E era em São José dos Campos que a gente tinha que estar, porque ali tinha a condição dela cuidar da tuberculose. O meu avô viveu nos anos 50 em São José, também por causa daquela casa chamada, o hospital ali, Vicentina Aranha, que foi referência no Brasil para o tratamento da tuberculose. Muita gente passou por ali, aqui próximo de Cachoeira Paulista. É interessante que isso me marcou demais. Quando a gente chegou a São José dos Campos, eu imaginei que a gente ia parar de mudar. Mas família pobre, a gente tinha algum problema, tinha que sair daquela casa. Primeiro que a gente começou num cômodo só, todo mundo junto. Depois a gente mudou de casa, e mudou de casa, e mudou de casa, e foi mudando. E em cada mudança de casa, eu chorava no chuveiro. Eu lembro de todas as mudanças. Eu lembro dessas feridas que me marcaram. Porque tudo o que eu queria, como uma criança, era ser feliz. Queria estar lá na primeira casa, eu não queria ter mudado. Eu queria estar na primeira casa, onde eu podia brincar, correr. Essa foi a minha primeira ferida. A minha segunda ferida foi mais eu que causei do que a minha família. Eu não me dava bem com a minha família. Eu era muito nervoso, não tinha amizade com as minhas irmãs, com os meus irmãos. E isso me marcou bastante, porque mesmo a pessoa que é nervosa, que é orgulhosa, como eu fui, mesmo a pessoa egoísta, no fundo, senta ali um dia ou coloca a cabeça no travesseiro e chora suas mágoas, não querendo ser assim, não é verdade? A gente não quer ser assim, mas de repente eis que a gente é assim. Essa foi uma grande ferida que marcou a minha vida. E eu lembro que eu não tinha amigos. Já em São José dos Campos, eu vivia um pouco isolado. A gente convivia, mas eu fiquei 6 anos sem conversar com uma irmã.
morando debaixo do mesmo teto, porque a gente brigou de faca, acredite. E a minha mãe separando, chorando. Mais uma marca que eu tenho, atrás da perna, que eu fui ferido. A minha mãe no meio, entre mim e a minha irmã. A minha irmã que é um pouquinho acima da minha idade. Eu tenho 3 irmãs acima da minha idade. E imagina a gente ficar debaixo do mesmo teto sem conversar. Esse é o Valmir que você via lá cantando na igreja. Ah, o Valmir que fez músicas. Sou eu. Não conversava com a minha irmã. E cada vez que passava, sabe, o tempo passava, pior ficava. Não tinha mais como retornar. E foi nessa época que minha terceira ferida foi muito difícil. Foi nessa mesma época que o meu irmãozinho de 9 anos, brincando, caiu, bateu a cabeça e faleceu. Junto com a morte do Walter, meu irmão muito amado, até hoje oro pela alma dele, para que Deus o acolha em sua misericórdia, porque nós não éramos cristãos, ele não era batizado, nós éramos de família espírita, família que invocava os mortos. Não sei se você ouviu falar de mesa branca. A minha família era de mesa branca. E a gente buscava felicidade do jeito que a gente achava que podia buscar. Mas na realidade a gente nunca encontrava essa felicidade. A morte do Walter, meu irmão muito amado, abalou muito a minha mãe. Meu pai já estava distante, eles tinham se separado. E, de repente, a minha mãe não suportando mais todas as coisas que estavam acontecendo, nós acordamos um dia, e ali na geladeirinha, humilde, né? Até enferrujada, nossa geladeirinha, tinha um bilhete. A minha mãe dizendo: eu não aguento mais. Se cuidem, eu estou indo embora. Essa foi a 4ª ferida, abandono da minha mãe. A minha mãe nos abandonou e foi muito difícil a gente viver sem ela. Porque imagina só, eu já não tinha muito contato com a minha família. Quando a minha mãe foi embora, eu perdi o meu norte. Aí foi difícil. Eu fui para a rua. Eu comecei a perambular pelas ruas. Eu entrava nos ônibus de São José dos Campos, entrava em ônibus circular da cidade, que ficava circulando mesmo, né? Sem parar, ficava no fundo do ônibus, chorando, e eu lembro perfeitamente que eu sonhava em ter pelo menos um amigo. Eu só tinha amigos da escola, amigos entre aspas, que rolavam um monte de coisa errada no meio, quando a gente se encontrava. Por mais que eu não tenha entrado nesse mundo das drogas, mas na prostituição sim. Mas hoje eu sinto que o meu ministério, a minha vida, a minha missão é em reparação àquelas coisas que eu vivi, o meio que eu vivi, porque mesmo eu não fazendo tudo o que eles faziam, eu estava lá apoiando eles, então eu era culpado também. Amigos chegavam e amigos iam embora. Era muito rápido. Às vezes um era preso, às vezes, igual lembrei de um dos amigos, andando pelas ruas, era triste de ver, inchado de tanto beber.
E a mãe dele falou que preferia que ele não estivesse ali, porque ela não sabia mais o que fazer. Lembra até o nome dela, Dona Teresa. Eu saí sem rumo, como ovelha perdida. Não tinha lugar. A minha família praticamente se desmantelou. Uns ficaram juntos em uma das casas de uma das minhas irmãs que havia se casado, mas eu não tinha lugar. Eu era muito jovem, não tinha emprego. Eu entregava jornal, saía de madrugada descendo aquele morro da Servengue em São José dos Campos. Lá, 4 horas da manhã, às vezes até antes, fizesse sol, desculpa, chuva, né? De dia também eu trabalhava, mas fizesse o que fizesse, clima, inverno, calor, eu estava lá, descendo aquele morro de bicicleta, indo entregar os jornais. Aí, nesse tempo sem rumo, foi quando eu lembrei de um convite que me fizeram para ir para a missa da juventude, a missa das 10 no domingo, lotava a igreja. E eu respondi para aquele que tinha 13 anos, mais jovem que eu ainda. Eu era adolescente, mas ele tinha 13 anos, era o meu vizinho, que viu como a gente estava, viu mais ou menos, e me convidou para ir para a missa da juventude. Eu logo de imediato disse sim, porque eu queria, seja lá o que for, que eu não entendia, mas eu queria. Era uma oportunidade. Só que eu fui depois de um ano. Já depois do finalzinho de 1982, ou começo de 83, eu estava sem dormir, já era de manhã, de sábado para domingo eu não dormi, perambulando já com cabelão, com roupa suja, rasgada, chinelinho de dedo e o pé preto de sujeira porque eu não tomava banho. Talvez dali a minha família nunca mais iria me resgatar. Eu não conseguiria sair. Foi logo de início quando eu comecei a andar por São José dos Campos de maneira mais pesada, mais forte. Aquela inconstância das mudanças, sabe? Eu continuei mudando, mas mudando sempre para pior. E, de repente, de manhã, eu estava passando em frente da igreja de São Sebastião, na Vila Industrial, em São José, e eu vi a juventude, uma massa mesmo, entrando na igreja. E eu me lembrei o convite da missa da juventude. Eu não pensei 2 vezes. Eu não estava preparado, mas nunca eu ia imaginar que eu fosse entrar daquele jeito lá. Quando eu entrei, as pessoas se afastavam de mim, não sei se por causa do mau cheiro, ou por causa do medo de mim. Mas eu me senti bem lá. É como se eu tivesse encontrado o meu lugar. Tanto que a frase que me veio, aqui é o meu lugar. Este é o meu lugar. E eu lembro que até tem a minha amiga Inês, que deve estar assistindo agora, uma grande amiga. Foi a primeira que eu vi na igreja. E ela estava cantando, era um mês vocacional. Um mês vocacional em que até o ato penitencial falava sobre vocação. Dizia, não perguntaste, Senhor, qual caminho seguir. Tu não quiseste saber quantas vezes te deixei. Disseste apenas, vem e segue-me. Esse era o ato penitencial que a Inês Machado, lá de São José dos Campos, cantava. E o meu coração estava tão aberto para aquela realidade que se me apresentava ali,
que a música estava maravilhosa. A Inês sempre cantou muito simples, um coração muito simples, gosta de roça, de carpi, igual eu que também vim da roça. E a Inês cantando ali parecia um anjo. Era muito forte para mim. E eu não sabia nada do que estava acontecendo ali. Eu não sabia quem que era aquele homem de túnica, eu não sabia. De verdade, eu não sabia. Aquelas imagens que eu via na antiga igreja lá de São Sebastião, depois ela foi reformada, eu não sabia. Quando eles começaram, todo mundo colocando a mão na testa, eu olhei, eu vi todo mundo colocando a mão na testa, eu fui também. Envergonhado, eu tentei seguir. E aí eu não vi mais o que aconteceu, e eu aí fiz qualquer coisa, porque eu não sabia nem que era um sinal da cruz. Mas o meu coração, a partir daquele dia, teve um alento. Aqui é o meu lugar. Eu conheci Jesus Cristo, o meu pastor, aquele que eu queria seguir, aquele que iria cuidar dessas minhas feridas, e eu não contei todas para vocês, porque vocês iriam ficar muito tempo aqui. Ele cuidou das minhas feridas aos poucos, não foi da noite para o dia. Ele cuidou da minha casa, ele cuidou da minha irmã. A gente chegou a conversar. Hoje nós somos muito amigos demais, não podemos deixar de nos ver. Deus fez isso, mas foi com o tempo. Porque a primeira coisa que eu fiz foi me engajar na igreja, já entrei num grupo jovem. No dia estava tendo briga no grupo jovem, no meu primeiro dia. E a pessoa no final, lembro até quem falou isso para mim, não liga não. Nem sempre é assim, é que a gente estava aqui em reunião, né? Eu falei assim, não tem importância, eu vou voltar. E eu fiquei firme nos Jovens da Galileia, que era o meu grupo jovem. E lá nos Jovens da Galileia, eles tinham um coral que cantava na missa, lá da capelinha onde acontecia, Capelinha Divino Espírito Santo, no Jardim Ismênia, e onde acontecia a celebração da missa, e a gente lá, todo alegre ali cantando. O maestro, quando fez Alvimar, que é meu amigo, ele fez um teste e disse: você não tem jeito para cantar, mas se você quiser cantar no bolo, aí você, como voz coral você serve. Eu estava feliz da vida, meu Deus, tudo que eu queria era um porto seguro, uma casa, um lugar. Deus permitiu que um dia eu encontrasse a minha mãe e fui morar com ela. Encontrei minha mãe no ônibus. Ele foi ajustando as coisas, arrumando aqui, arrumando ali com o tempo. Ele foi transformando meu coração. Mas um dia eu tive que fazer algo também. Quando eu falei, Deus me ajuda, eu queria transformar tudo isso na minha casa, porque eu não conversava com a minha irmã, o Senhor falou, lave louça. Falou mesmo ao meu coração. E eu só obedeci. Era assim que Deus falava. Porque eu vim da roça, Ele falava de maneira simples comigo e eu entendia. Eu passei a lavar a louça, eu nem sabia que a minha irmã, aquela minha irmã que eu contei, não gostava, eu não sabia disso, eu não gostava de lavar a louça. Eu arrumava a sala, a cozinha, deixava limpinha ali. Quando ela chegava, ela olhava. Um dia eu vi ela olhando assim, né? Algo mudou aqui nessa casa. Eu não dobrava um cobertor quando eu acordava, deixava a minha cama toda bagunçada. Eu passei a arrumar. E foi com coisas simples que Deus começou a tratar as minhas feridas. Foi com coisas simples que Deus foi atraindo as minhas irmãs que estão assistindo agora, me acompanham sempre.
oram com a gente quando a gente faz as lives. Elas estão empolgadíssimas, não deixe de fazer as lives, que tem ajudado muito. Olha só, hoje eu ajudando ela a se alimentar de Deus. Cada ferida é uma marca. Como se marca um animal para mostrar pertença. Cada ferida eu não me arrependo de ter vivido. Como eu já disse no meu testemunho algumas vezes, eu não rasgo página nenhuma da minha história. Eu mantenho o meu livro, a minha história intacta. As coisas mais difíceis que eu já vivi, e eu não contei tudo, eu mantenho o meu livro ali, com aquelas páginas. A sua história também é linda. Ninguém gosta de história se não tiver uma aventura, se não tiver algum probleminha. Se tudo fosse tão perfeito, ninguém gostaria. Como eu citei a Juliana, se é a ferida da Juliana, então está tudo certo, né? A gente gosta porque a história dela, a sua história me ajudou, mas ela teve que manter a ferida cuidada, cicatrizada, né? Mas manteve a marca para mostrar para a gente que vale a pena ser de Deus. Buscar esse bom pastor. Olha a misericórdia de Deus, como é incrível. Eu senti que devia ler Deus, pastor dos homens, o Salmo 22, que eu devia ler hoje aqui, nesta pregação, este Salmo. E ao mesmo tempo a gente vivendo, né, a gente está vivendo essa semana de Cristo Rei, porque esse é o 5º dia da semana, começou no domingo, Cristo Rei, ainda está fresquinho para nós, aquilo que a gente viveu no domingo. E eu tinha lido o Salmo 23, depois. Quando, parece que Deus me atraiu, né? Eu fui olhar a palavra, Salmo 22, aí eu bati o olho, peraí, quem é esse Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso? Eu li isso esta semana, na nossa oração. E aí eu percebi que Deus queria que eu lesse esse trecho, e não de Deus pastor dos homens. Lá em Deus pastor dos homens você sabe, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, em verdes prados, Ele me faz repousar. Isso é lindo, né? Mas eu precisava falar das feridas e da minha decisão de vida. Eu preciso me decidir pelo Senhor. Eu preciso hoje rever a minha história, ver as feridas que eu não tenho repúdio, não gosto nem de falar, de tocar nesse assunto de feridas, mas de perceber aí a misericórdia de Deus na vida da gente. Deus permitiu que nós fôssemos marcados, principalmente pela misericórdia. O próprio Senhor, o bom pastor, agora há pouco a gente conversou sobre isso, Ele mesmo nasceu onde? A gente vai falar numa manjedoura, numa cocheira, num lugar onde tem animais. Não importa como que os teólogos pensam, se foi num quarto abaixo, que não foi ali, mas tinha animais. Era uma cocheira. Até nisso o Senhor nos deu exemplo. Ele nos deu exemplo de tantas coisas, morreu na cruz, se entregou, o cordeiro imolado, se sacrificou por mim e por você. Esse mesmo Senhor olhou para a minha história, para o meu livro, viu a minha família, viu as minhas irmãs, meus irmãos, o tanto de sacrifício que nós fizemos para estar em São José dos Campos. Mas foi ali naquela terra sem eu saber.
Era o plano, era o chamado do Senhor. O bom pastor me queria. O bom pastor me atraiu até essa cidade. Não importa como a gente veio, nas dificuldades, mas o bom pastor me chamou de alguma maneira, chamou a minha família, porque foi em São José dos Campos, estado de São Paulo, que nós conhecemos a Jesus Cristo. Nós conhecemos a sua misericórdia, nós conhecemos os seus cuidados, nós percebemos qual o rumo que a gente devia tomar, que nós não devíamos mais andar sem rumo, porque quando a gente começa em uma coisa tão pequena na família, depois daquilo ali vai se tornando algo difícil, o tempo vai passando, parece uma bola de neve, daqui a pouco você não consegue mais consertar. Quando você não tem relacionamento com seus filhos, também é a mesma coisa. Tem que cortar esse mau relacionamento logo de início, dar atenção aos seus filhos. Agora eu não quero porque eu estou assistindo TV. Olha o que o seu filho tem a dizer, o desenho que ele fez, como isso é importante. Eu não tive isso na minha infância, porque nós estávamos preocupados em invocar os mortos na mesa branca. Nós não éramos batizados. O padre Eduard, ou Edvard Padoan, que a gente chama, né, que é mais fácil, lá de São José dos Campos, foi o que batizou a nossa família num sábado só. Eu com 17 anos, já estava no grupo jovem, fiz catequese, tudo, me preparei. De manhã no sábado, ele batizou todos nós, os irmãos. De noite, na missa, nós recebemos a primeira comunhão, a Eucaristia, no mesmo dia. E uma das minhas irmãs recebeu 3 sacramentos. Ela se casou naquela mesma missa. Eu vou falar com todo carinho. Foi um banho de loja. Deus mudou as nossas roupas. Mas as roupas que dizem o Apocalipse, lavou as nossas roupas no sangue do Cordeiro, limpou a nossa casa, nos acolheu em seu redil, nos tomou, já estávamos marcados, só foi a gente se abrir e ir para o abraço de misericórdia. A minha família foi sendo transformada aos poucos. Eu fui percebendo, eu já era de Jesus e ficava debaixo do chuveiro, chorando, né? Eu acho que eu não, depois de um tempo eu não quis mais fazer isso, eu só me alegro debaixo do chuveiro. Mas durante boa parte da minha vida, quando entrava debaixo do chuveiro, eu me lembrava das minhas feridas, porque debaixo do chuveiro é onde eu chorava, escondido que ninguém escutava, né? Às vezes até com som mesmo eu chorava mais alto, igual criança. E no chuveiro fazia barulho, né? Barulho da água, barulho do chuveiro elétrico, então eu podia chorar. Quando a gente mudava de casa, quando acontecia alguma coisa. Mas uma vez, quando eu estava debaixo do chuveiro, eu já conhecia Jesus, a minha família já começou a ser transformada e os meus pecados. Eu fui para o redil, eu fui para o aprisco, eu passei a ter o Senhor Jesus como pastor, bom pastor da minha vida, me guiava, mas os meus pecados me seguiram também. Não todos, mas alguns. Então, debaixo do chuveiro, eu chorava. E de repente, chorando, eu falei para o Senhor,
Eu falei, Senhor, eu sou um lixo, que eu não aguentava, nem eu mais aguentava o mau cheiro do meu pecado, mesmo que Ele tivesse me lavado algumas vezes. E de novo o Senhor falou ao meu coração. E eu não entendi o que Ele estava falando. Por isso que eu sei que era Ele falando. Ele falou, você se acha um lixo? Olha o balde. Eu olhei o balde no cantinho do banheiro, continuei chorando porque eu não entendi nada. Ele falou, olha a saboneteira. Quando o Senhor falou para mim, olha o chuveiro, eu entendi. Era tudo de plástico, reciclado. O Senhor falando para mim, Valmir, se você se acha um lixo, deixa eu te reciclar. Nas minhas mãos até o lixo terá utilidade. E Deus não ficou sem resposta. Eu respondi naquele dia. Olha a importância da gente responder para Deus. Eu falei com toda a sinceridade da minha alma. Eu falei, Senhor, se o Senhor quer me transformar, ou transforma de uma vez agora, ou me transforme aos poucos. E eu posso dizer para vocês o quanto foi importante. Eu dei opção para Deus. Muitas vezes nós não damos opções para Deus. A gente quer que Ele transforme, mas a gente não quer fazer nada. Eu dei opção para Deus. E Ele foi fiel. Aos poucos até hoje, Ele tem me transformado. A minha alegria de poder dizer, eu sou de Jesus Cristo. A minha alegria, essas lágrimas aqui são de alegria. A minha alegria em dizer, eu sirvo o bom pastor. Eu ouço a voz do bom pastor, sim. Todos os dias eu tento ouvir. Aquele que diz que não consegue ouvir a voz do Senhor é porque não está lendo a palavra todo dia. Você não precisa entender, você precisa ler. Porque nós já aprendemos que a palavra não volta para o Senhor sem fazer efeito, amém? Então leia. Quem disse que eu estudei teologia para poder falar aqui hoje? Eu apenas andei, eu fui para frente. O Senhor me quis junto dele e eu comecei a andar. Eu segui adiante. O caso da minha família, se eu contasse por detalhes, você iria falar, impossível a família do Valmir ser transformada. Impossível. E Deus mexeu, tocou a minha família, a minha casa. E foi aos poucos. Mas eu primeiro me decidi por Ele. Eu respondi. Com todos os meus defeitos. Eu não queria nem cantar, porque eu era tão magrelo, com os dentes para fora, cheio dos problemas de saúde. Andava muito ao sol, né? Perambulando. Tive que cuidar das manchas, porque senão ia ter um câncer. Era obrigatório eu cuidar. Passei a cuidar das manchas. Não para ficar mais bonitinho, porque só se nascer de novo, né? Mas aos poucos Deus foi mudando. Hoje aquele mendigo que andava lá, perambulando pelas ruas de São José dos Campos, um pouco distante da minha casa, da minha família, e aí as minhas irmãs não viram muito disso. Na minha casa ninguém viu muito disso, mas eu vivi isso.
Eu tenho amigos ainda daquela época, outros já se foram. Aquele mendigo que entrou pela primeira vez numa missa, numa igreja católica, ainda tinha que ser por intercessão de São Sebastião, hoje está falando aqui com você. Talvez hoje com uma roupa mais bonitinha, essa roupa eu ganhei essa semana, não a calça que eu sempre fico tingindo, né? Quando ela fica desbotada eu vou, compro tinta, jogo lá no fogo e por isso que ela parece nova. A camisa eu ganhei essa semana. Eu nem ia usar nessa pregação, o Paulinho falou, usa assim, tá bonita essa camisa. Vai combinar com o Mar da Misericórdia, com o santuário. E vai combinar com aquilo que eu vim fazer aqui. Dizer que o pastor me ama. Dizer que o bom pastor te ama. Que você tem jeito. Que você não está só. Você não está sozinho. Nessa lida com as tuas feridas, quem pode te ajudar agora é o bom pastor. E ele permanece fiel mesmo quando a gente se desgarra por aí, quando a gente sai por aí, sem se preocupar com o perigo que é estar longe do redil, longe do bom pastor. Seu lugar é aqui, do lado do Senhor. Abra o seu coração nesta tarde da misericórdia. Chore. Se as lágrimas não caírem agora, não tem problema. Chore internamente, Deus vê as suas lágrimas. Mas queira permanecer, queira caminhar com Ele. Para onde Ele for, eu vou. Onde Ele me quiser, que eu fale desse amor, dessa misericórdia, eu estarei. O que Ele quiser que eu viva, eu viverei. Se eu tiver de sofrer, eu sofrerei, mas eu tenho que me lembrar que eu não estou só. Você não está só. O bom pastor está contigo e vai curar as suas feridas. Indefeso que somos, indefesos que somos, Deus está cuidando do nosso coração. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Você quer esse amor? Se antes você não queria, seja sincero e diga: Senhor, antes eu não queria esse amor, porque eu não entendia. Mas hoje eu desejo, e mais que isso, eu preciso, eu não sei viver sem esse teu amor. Eu morreria muito fácil. Talvez eu não estivesse mais aqui. Muitos de nós não poderíamos nem testemunhar. Porque se um dia nós não tivéssemos ouvido a voz do bom pastor, nada disso teria acontecido. Tem gente que ia falar, mas Deus podia suscitar Abraão. Se você não viesse aqui, se não compusesse nenhuma música, não fizesse nada, Deus ia suscitar outras pessoas. E eu vou dizer para você, igual você não tem, igual a Adriana Arides não tem, igual o Eugênio Jorge não tem, ficaria um vazio no universo do Cristo Rei,
porque Deus pensa em você unicamente. Não existiriam as nossas canções que a gente cantaria hoje se você não estivesse aqui. Existiriam outras canções, mas a sua história só você tem. Valorize a sua história. Não estou só. Não estou sozinho. Ainda que eu ande pelo vale da morte, nada temerei. Não estou só. Toma posse dessa graça. Não estou sozinho. Ainda que eu ande pelo vale da morte, nada temerei. O Senhor está comigo. Eu creio, minha torre forte é o Senhor. Ele mudou a minha vida, reescreveu a minha história, pôs em minhas mãos a vitória. O Senhor está comigo. Eu creio, minha torre forte é o Senhor. Ele mudou a minha vida, reescreveu a minha história, pôs em minhas mãos a vitória. E o trecho que eu senti de ler para você, lá do Salmo 23. Quem será digno de subir ao monte do Senhor, ou de permanecer no seu santo lugar? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades, nem perjura para enganar seu próximo. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Olha o versículo 6. Tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Vou repetir para você o versículo 6. Tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Vou pedir para você se levantar para uma nova vida, se você quiser. Diga sim ao bom pastor. Diga sim ao Cristo Rei, porque esse salmo é sobre o Cristo Rei. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? Gente, se nós não assumirmos esse reinado aqui na terra, nós não teremos aquilo que nós rezamos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Lá não chegaremos. Se Cristo não for o meu rei aqui, se Ele não me governar, se Ele não me pastorear, eu não vou ter esse reinado lá. A hora é agora. E eu pergunto para você, baseado aqui na palavra de Deus, quem é dessa geração que busca as mãos limpas e um coração puro? Diga eu. Quem está buscando ser dessa geração? Ergue o braço bem lá em cima. Não tenha medo, não tenha vergonha
de em público também testemunhar. Eu acabei de testemunhar. Não tenha vergonha do seu cônjuge aí do seu lado, da sua namorada, namorado, do seu amigo, ou quem veio com você te acompanhando, ou motorista que está aí do seu lado, ou uma pessoa muito importante na sua vida. Não tenha vergonha agora de testemunhar com a sua voz e dizer: eu sou dessa geração. Eu sou dessa geração Que quer as mãos limpas, que quer as mãos limpas, que deseja um coração puro, que deseja um coração puro, porque eu quero entrar em teu santuário, Senhor. que eu quero entrar no teu santuário, Senhor. Agora com suas palavras, do jeito que você quiser. Eu já vi que tem pessoas derramando lágrimas. São muitas feridas. Deus quer te curar nesta tarde da misericórdia. Não é amanhã, não foi aquele dia que você estava esperando. É hoje, é agora. Depende do seu coração. Às vezes nós achamos que depende de Deus. Se Deus quiser, depende da sua abertura. No dia que eu entrei naquela igreja de São Sebastião, eu estava com meu coração aberto, totalmente sujo. A música poderia ser simples, mas era o meu coração que estava aberto. O meu coração estava rasgado, igual aquelas feridas que eu tive durante a minha caminhada, a minha peregrinação. O coração vem antes da fé. Abra o seu coração e deixe essa fé crescer. Na presença do Senhor agora, fique na posição que você quiser, do jeito que você quiser. Não se preocupe com câmeras, não se preocupe com música. A gente vai continuar a música, mas não se preocupe. Não se preocupe com as pessoas que estão do seu lado. É a sua hora. É a sua vez de tomar posse dessa palavra. Eu sou essa geração que o Senhor fala. Tal é a geração dos que o procuram. Você veio por causa dele. Você é dessa geração, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Deus se revela nesse momento a todos que abrirem, rasgarem os seus corações nesta tarde. Aleluia. Vai abrindo o seu coração. Faça algum gesto de fé que você sentir. Eu sempre digo, não sei se você tem que sentar no chão, se você tem que deitar no chão, não sei se você tem que levantar os braços, não sei se você tem que colocar a cabeça no ombro de alguém que vive com você. Eu não sei o que você tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer agora. Se eu me afastar, perdido em meus caminhos, ainda será fiel, Ele vai me esperar. Seu amor terei. Cante o refrão para encerrar. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Eu creio. Eu creio. Minha torre forte. Minha torre forte é o Senhor. Ele mudou a minha vida, reescreveu a minha história, pois em minhas mãos
Erga o braço lá em cima e diga: a vitória. A vitória